Olá, amigos! Olá, irmãos em Cristo! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Vamos em frente, nossa jornada bíblica diária de estudos da Palavra de Deus. Hoje vamos conhecer os ensinamentos que o capítulo 9 de 2 Samuel traz para cada um de nós. O tema de nosso estudo hoje, Davi e sua bondade. Vamos conhecer mais características, virtudes deste rei que, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Davi, neste capítulo, mostra sua benevolência aos descendentes de Saul. Isso mesmo, aquele que procurou de todas as formas tirar-lhe a vida. Olha que exemplo para nós, o exemplo de Davi. Você já deve ter examinado a sua Bíblia, meditado no capítulo. Agora vamos aos comentários, vamos às lições. A bondade é uma virtude e uma qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. No capítulo de hoje encontramos Davi revelando mais essa qualidade em seu caráter. Vamos explorar 2 Samuel 9, um capítulo que narra a bondade de Davi ao restaurar Mefibosete, filho de Jonatas. Neste capítulo, Davi se lembra da promessa que fez ao seu amigo Jonatas, de cuidar de sua família. A história se passa em um momento em que Davi está estabelecendo o seu governo. E ao refletir sobre seu relacionamento com Jonatas, ele decide procurar qualquer sobrevivente da casa de Saul. A intenção de Davi não é apenas uma questão de honra, mas também uma demonstração de compaixão e bondade em um tempo em que a lealdade e as alianças eram frequentemente testadas. Você sabia que essa história é um poderoso exemplo de compaixão e graça? Um exemplo, inclusive, de Cristo? O que vemos na atitude de Davi é o mesmo que Jesus, o generoso rei, fez com todos os pecadores. Olha que maravilha! Esta história nos remete a Cristo. Merecíamos a morte, ou, no mínimo, a servidão, por causa do pecado, mas Cristo nos agracia com perdão e ainda mais, restituição. Venha conosco nesta jornada e descubra como esses princípios ainda são relevantes para nós hoje. Essa é a nossa introdução, o epílogo de nosso estudo. Agora vamos aos comentários, analisando os textos deste capítulo. Davi atendeu às necessidades físicas de Mefibosete. Ele era um filho deficiente de Jonatas, para demonstrar lealdade ao amigo já falecido. Esse incidente deve ter ocorrido pelo menos 15 anos após a morte de Jonatas, pois Mefibosete estava com 5 anos nesta época, lá na época do acidente. Agora ele era um jovem, um rapaz. Então Davi disse no verso 1 que eu use de bondade. Ou seja, Davi não se esqueceu de sua promessa ao amigo Jonatas. Descreve o verso 2, um homem chamado Ziba. Mais à frente vamos ver que este homem ele era desleal e ambicioso. Agora o versículo 3
a bondade de Deus, ou seja, motivada por Deus. Dizendo Davi, ainda há um filho da família de Saul? Parece que Mefibosete, com medo de perder a vida, havia se escondido tão bem que seu paradeiro era conhecido apenas por alguns dos amigos mais íntimos da casa de Saul. Então, no versículo 4, Maquir, segundo parece, era um rico benfeitor de Mefibosete, que posteriormente socorreu Davi também. Mais tarde, Davi colheria os frutos da bondade demonstrada à casa de Saul. Quando fugia de Absalão, o mesmo Maquir reagiu com liberalidade ao fornecer as provisões necessárias a Davi e ao seu exército. Você já conhece aquele ditado, né? Que bondade gera bondade, não é mesmo? Os versos 5 e 6, nós vemos que Mefibosete teve medo de visitar o rei Davi, que queria tratá-lo como um príncipe. Apesar de Mefibosete temer por sua vida e se sentir indigno, isso não significa que ele deveria recusar as dádivas de Davi. Quando Deus graciosamente nos oferece o perdão de nossos pecados e um lugar no céu, nós podemos nos sentir indignos, mas receberemos estas dádivas se as aceitarmos. Uma recepção ainda mais calorosa do que a que Davi concedeu a Mefibosete. Olha que maravilhoso ensino nos traz. Portanto, espera por todos que recebem as dádivas de Deus através de Jesus Cristo. Não porque merecemos, mas por causa da bondade e das promessas de Deus. Então, Mefibosete, quando encontra Davi, prostra-se com o rosto em terra. E o verso 7, Davi diz, não temas. Davi sabia que enquanto qualquer descendente de Saul estivesse vivo, seu próprio trono poderia estar em risco. No entanto, sua natureza generosa, juntamente com a promessa que fizera a Jonatas, o motivaram a ter uma atitude de bondade e misericórdia. Dizendo a Mefibosete, comerás pão sempre à minha mesa. O sentido básico aqui é que aquele a quem fosse mostrado tal favor devia daí por diante ser sustentado pela generosidade do rei. Em outras palavras, receberia uma pensão vitalícia. Nesse sentido é que os 400 profetas do poste ídolo comiam da mesa de Jezabel, lá no livro de 1 Reis. Agora o verso 8. Mefibosete, ele demonstra uma expressão de profunda humildade, comparando-se a um cão morto. Ou um cão morto seria a coisa mais desprezível que se podia imaginar. Esse era o pensamento de Mefibosete. Se considerava um cão morto, pela sua condição, tanto física quanto sendo o único descendente. Então, no verso 10, falando de Ziba, 15 filhos e 20 servos. O número de homens trabalhando nas terras mostra que as propriedades eram extensas. O número também indica o poder de Ziba e sua ameaça em potencial para Mefibosete. Agora, o verso 11, por seu grande amor por Jonatas, Davi fez de Mefibosete um filho adotivo. Olha que bondade, que amor. Quando Davi começou a reinar, no verso 12, Mefibosete tinha 5 anos, mas agora ele já tem um filho pequeno, Mica, que continuará a descendência de Jonatas.
tanto quanto se sabe, Mefibosete teve apenas um filho, que foi Mica, mas a posteridade de Mica foi numerosa. E o verso 13, fechando este capítulo, ele era coxo. Devido a essa deficiência, Mefibosete foi impedido de sair de Jerusalém quando da insurreição de Absalão. Foi o ato de Mefibosete permanecer em Jerusalém que deu plausibilidade à acusação de que ele era desleal. Vamos ao livro Patriarcas e Profetas buscar mais revelações sobre este capítulo. Davi e seu exemplo de bondade. Davi, em seu concerto com Jonatas, prometera que quando ele tivesse descanso de seus inimigos, mostraria benignidade à casa de Saul. Em sua prosperidade, lembrando-se deste concerto, indagou o rei: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Conforme descreve o verso 1. Então falaram-lhe acerca de um filho de Jonatas, Mefibosete, que tinha sido coxo desde a infância. Por ocasião da derrota de Saul pelos filisteus em Jezreel, a ama desta criança, tentando fugir com ela, deixou-a cair, tornando-a assim um aleijado para toda a vida. Davi chamou agora o jovem à corte e o recebeu com grande bondade. As posses particulares de Saul foram-lhe restituídas para a manutenção de sua casa. Mas o filho de Jonatas deveria ser hóspede constante do rei, sentando-se diariamente à mesa real. Por meio de boatos por parte dos inimigos de Davi, Mefibosete fora levado a acalentar forte preconceito contra ele como um usurpador, mas a recepção generosa e cortês conquistou o coração do moço. Ele se afeiçoou grandemente a Davi, e como seu pai Jonatas, sentiu que seu interesse era o mesmo do rei que Deus escolhera. Os filhos de Deus, agora, como nós devemos agir? Aprendendo com o exemplo de Davi. Os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Como Cristo nos revelou a nós o verdadeiro caráter do Pai, assim temos de manifestar Cristo ao mundo, o qual lhe desconhece o terno e compassivo amor. Assim como tu me enviaste ao mundo, disse Jesus, também eu os enviei ao mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versos 18 e 21. Eu neles e tu em mim, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Verso 23 do capítulo 17 de João. O apóstolo Paulo também diz aos discípulos de Jesus: é manifesto que vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3, versos 3 e 2. Em cada um de seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Se sois seguidores de Cristo, Ele manda por vosso intermédio uma carta à família, à cidade, à rua em que residis. Habitando em vós, Jesus deseja falar ao coração dos que não se acham relacionados com Ele. Talvez não leiam a Bíblia, ou não escutem a voz que lhes fala de suas páginas. Não veem o amor de Deus manifestado em suas obras. Se sois, porém, um fiel representante de Jesus, talvez por meio de vós sejam induzidos a compreender algo de sua bondade, sendo atraídos a amá-lo e servi-lo. Os cristãos são postos como luminares no caminho para o céu.
cumpre-lhes refletir sobre o mundo a luz que de Cristo sobre eles incide. Sua vida e caráter devem ser de molde a que outros possam obter, por seu intermédio, uma justa concepção de Cristo e seu serviço. Que texto maravilhoso! Esta parte está no Caminho a Cristo, página 115. E o outro anterior, falando de Davi, no Patriarcas e Profetas, 713. Textos maravilhosos. Chegou o momento de, agora, aplicar as lições que este capítulo traz em nossas vidas. Porquanto fosse eficiente nas batalhas e na ministração do reino do povo de Deus, Davi também era bondoso, gracioso, misericordioso e leal. O poder não o impediu de lembrar o compromisso assumido com o falecido amigo Jonatas. Você já ouviu aquele ditado: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Você já deve ter ouvido esse ditado, né? Este provérbio. Pois é, o poder não fez de Davi agora esquecer de sua promessa, de seu compromisso e de sua bondade. Davi foi um poderoso rei devido ao seu caráter. Se todo político tivesse a mesma integridade e bondade praticadas pelo rei Davi, imagina, os países do mundo seriam bem diferentes do que são. Como seria o nosso Brasil, não é mesmo? Os governadores não seriam corruptos, seriam bondosos, graciosos, despretensiosos e íntegros. Aqueles que estão no poder, independente da área de atuação, pode ser até mesmo um patrão, uma patroa, devem ser sensíveis às necessidades de seus súditos. O amor deve ser altruísta, jamais egoísta. O interesse deve ser em beneficiar o próximo, não em encher o próprio bolso. Precisamos de mais líderes como Davi, que ousem beneficiar familiares, até dos oponentes. Os políticos atuais deveriam observar o exemplo de Davi, que recompensou o neto aleijado de seu perseguidor, em vez de agir pensando em ganhar votos. Integridade e fidelidade transcendem a morte. Promessas feitas sempre devem ser cumpridas. Antes de cobrar dos líderes, pratiquemos estes ensinamentos. Façamos a diferença a quem sofre pela indiferença. Senhor, torna cada um de nós num agente de amor. Agora, finalizando nossa reflexão, as lições práticas extraídas deste capítulo são profundas e aplicáveis em nossas vidas diárias. Primeiramente, a história de Davi e Mefibosete nos ensina sobre a importância da compaixão e da misericórdia. Davi, ao restaurar Mefibosete, demonstrou que devemos olhar além das aparências e das circunstâncias das pessoas, oferecendo apoio e amor àqueles que estão em situações vulneráveis. Isso nos convida a refletir sobre como tratamos os outros, especialmente aqueles que podem estar marginalizados ou em dificuldades. Além disso, a decisão de Davi de honrar sua promessa a Jonatas destaca a importância da lealdade e do compromisso com nossos relacionamentos. Em um mundo onde as promessas podem ser facilmente esquecidas, devemos nos esforçar para ser fiéis à palavra que damos, especialmente em relação àqueles que amamos. A lealdade é um valor fundamental que deve ser cultivado em nossas vidas. Todos nós enfrentamos momentos em que precisamos de ajuda ou de uma nova oportunidade.
Assim como Davi deu a Mefibosete um novo começo, devemos estar dispostos a oferecer apoio e oportunidades para aqueles que precisam, ajudando-os a se reerguer e a encontrar seu lugar na sociedade. Assim como Davi teve compaixão de Mefibosete por amor de seu amigo Jonatas, naquele grande dia, o Senhor Jesus terá compaixão de nós e de muitos por amor daqueles que por eles intercederam. Portanto, amados ouvintes da palavra de Deus, vigiemos e oremos, não somente por nós mesmos, mas também por aqueles que amamos. Vigiemos e oremos. Amém. Que Deus seja louvado pela palavra que nos trouxe nesta oportunidade, neste momento. Que Deus nos ajude a extrairmos essas lições e aplicá-las em nossas vidas. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade e misericórdia, Senhor, que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por nos amar, mesmo não sendo merecedores. O Senhor teve compaixão de nós e nos resgatou da morte, da condenação eterna. Senhor, ajude-nos a, como Davi, a praticar a bondade, a benevolência, a misericórdia, o amor. Implanta em nosso coração, Senhor, esses princípios divinos. Transforma-nos segundo o teu querer. Abençoe a cada participante, cada pessoa que está neste momento, separando este momento de comunhão contigo, e que durante o restante do dia possamos, Senhor, ter a certeza de que estás ao nosso lado. Fica conosco, perdoe-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Se você ainda não deixou o seu like no capítulo de hoje, por favor, deixe o seu joinha e, se você puder, compartilhe, divulgue este projeto para que mais pessoas possam desfrutar deste momento diário com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.